Os comentários de desrespeito, como ataques à forma física, à família e ao gênero, entre outros assuntos nas redes sociais, podem causar efeitos devastadores. Muitas pessoas acabam desenvolvendo a síndrome do pânico, o medo, a vergonha, a ansiedade e quando não se está bem psicologicamente, sem a capacidade interna de enfrentar comentários ofensivos, pode desencadear depressão e outras complicações ainda mais graves. Hoje, aqui no nosso quadro Medicina e Saúde, eu vou conversar com o psicólogo Alexander Bess, ele que é especialista em ansiedade e síndrome do pânico. Alexander, bom dia, seja muito bem-vindo aqui à Rádio CBN. Oi, Denise, bom dia. Eu estendo aí meu abraço a você, a todo o pessoal da produção da CBN e principalmente ao povo de Santa Catarina, esse estado tão maravilhoso onde meu pai nasceu. Opa! Então eu tenho uma ligação muito forte aí, né, com esse estado. Claro, meu pai nasceu aí, mas além de ser um belo estado, né? Então obrigado aí pela entrevista. O Alexander, esse assunto aqui é para nós catarinenses, para o país como um todo, necessário, pontual. É importante colocar esse assunto em momentos como esse, uma entrevista na Rádio CBN, esse comportamento nas redes sociais, esse apontar o dedo através do mundo online, né? E eu te pergunto já, até que ponto as redes sociais, a internet, ela pode ser tóxica e, inclusive, prejudicial à saúde das pessoas, na sua opinião, Alexander? Muito boa a sua colocação aí, Denise. Infelizmente, a internet pode ser perfidamente funcional nesse sentido, né? Você está falando do cyberbullying. O cyberbullying é uma prática nova, quer dizer, não deixa de ser um bullying. Ele pode ser um bullying direto ou indireto, se o autor se apresentar, mas a maioria das vezes o autor não se apresenta. Então você tem uma conotação ali perversa, duplamente perversa. Primeiro, porque você fica no anonimato, né? Você se protege. Segundo, você está ferindo uma outra pessoa propositalmente. É importante a gente mencionar, Denise, que qualquer ataque de cyberbullying não é uma brincadeira, não é um trote, é uma coisa real, mas principalmente intencional. Então existia uma intenção rodeando esse comportamento já previamente mental na cabeça da pessoa. Então, eu acho que as pessoas têm o direito, né, as vítimas, de ser o que forem, seguir a orientação que for. E justamente cabe às outras pessoas, aos agressores, não pontuar ou não criticar, porque cada pessoa tem a sua história pessoal de vida, tem direito à sua sexualidade, ou à sua orientação religiosa, ou qualquer outro mote que for, né? E o cyberbullying, ele pode sim levar a uma ansiedade, ele pode levar a uma depressão, mas principalmente, Denise, fala você e todos os seus ouvintes aí da CBN, para quem já tinha a depressão, às vezes você precisa de um gatilho emocional. E esse gatilho emocional é justamente o que vai fazer desencadear a ação suicida para quem já tinha essa tendência. E para quem não tinha essa tendência, você pode constar aí um agravamento muito sério da depressão. Alexander, e de onde vem tanta vontade, né, de julgar, de ofender, de atacar, de criticar terceiro, atacar as pessoas através das redes sociais da internet? Olha, eu acho que o século XXI, ele é um século que deve e tem que ser pautado pela tolerância, né? Nós temos hoje uma série de informações a respeito de tudo que existe. A psicologia hoje, né, a psiquiatria tem explicação para praticamente tudo. Então, eu acho que o ataque vem de um ódio, né? Vem de um ódio desproporcional, um ódio anacrônico, um ódio totalmente irracional, onde a sexualidade de cada um interessa só aquela pessoa, né? Você não molda comportamentos, Denise. Veja, a pessoa é aquilo que ela é, né? Principalmente em relação à sexualidade, a pessoa, para simplificar, a pessoa nasce com aquela orientação sexual, né? Então isso é uma coisa natural, é normal. Agora, esse ódio que é normal, né? A homossexualidade, a bissexualidade são orientações normais. O anormal é a homofobia. E é justamente essa normalidade que pode levar a óbito, como aconteceu com o garoto, né? Por não suportar a pressão. Às vezes pode até ser uma pressão familiar, uma família muito rígida, uma família muito religiosamente rígida, uma família muito cética, não sabe entender que realmente as questões da mente não competem à religião, mas as questões da mente competem aos estudos e às ciências que as estudam, né? Como, por exemplo, a psiquiatria e a psicologia.
Então, se essas ciências, né, provaram e mostram que isso é uma questão normal, não compete a outras pessoas ir de contra isso. Então, esse que é o grande problema. Eu acho que esse ódio, ele vem justamente de uma desinformação e ao mesmo tempo de uma formação cética muito anacrônica, muito arcaica, onde não é mais cabível no século XXI. Né? E um preconceito totalmente desmedido, totalmente desleal, mas que pode ferir não só a pessoa no seu emocional, mas a pessoa fisicamente. Porque, veja, o cyberbullying, você pode induzir, mesmo que indiretamente, alguém a cometer um suicídio. Então é muito sério. Justamente essa situação, né? Infelizmente, recentemente, aí nós tivemos esse caso, esse adolescente, filho de uma cantora de forró, esse adolescente de apenas 16 anos que mobilizou internautas e levantou essa discussão sobre cyberbullying e o suicídio. Aconteceu de fato. Não é só esse caso, tem tantos outros, né, que a gente poderia colocar aqui, mas que serve como alerta principalmente para os pais, quando falamos de adolescentes, crianças expostas às redes sociais, ao mundo virtual. Eu falaria, Denise, para você que acho que a estrutura emocional ela é primordial. Se você tiver uma estrutura, né, se a criança, no caso, tiver uma estrutura emocional muito sólida, e essa estrutura emocional você vai adquirir com a criação familiar. É muito importante, Denise, a gente diferenciar, eu falo a todos os seus ouvintes aí da CBN, diferenciar criação de educação. Educação é o processo onde você vai aprender a falar, onde nós dois podemos conversar, onde uma pessoa pode ir num restaurante francês, ou ela pode ir num bar da esquina, e ela vai saber botar como manda o ambiente. Ou ela vai falar um idioma, vai saber, enfim, tratar as pessoas. Isso é educação, além da educação escolar. A criação é totalmente diferente, é a criação que molda a sua personalidade. Então, uma família com uma tranquilidade, uma família totalmente ali absorta dos conhecimentos intelectuais hoje, sexuais, e possa proteger o seu filho, possa apoiar o seu filho, a sua filha nas suas escolhas e nas suas orientações, essa criança vai se sentir extremamente resguardada pelo apoio familiar, onde comentários externos, como cyberbullying, vão ser muito difíceis em penetrar. E se realmente causar algum transtorno ali, vai ser uma coisa muito, assim, imperceptível. Não vai trazer nenhum tipo de dano, né, doloso àquela pessoa que poderia ser uma eventual ou mais uma eventual vítima. Então, o fortalecimento da personalidade, o fortalecimento do caráter, ele é essencial para que essa criança possa coibir ou nem ligar para esses comentários, né, secundários que vêm de você nem sabe exatamente de quem, e para você realmente se sentir bem você mesmo. Então, uma personalidade forte, com autoestima elevada, vai ter condição de enfrentar isso. Agora, quem tem depressão, né? Lembrando que a depressão é uma condição clínica incurável. Você pode tratar, você pode melhorar, mas a remissão total ela não existe. Ela é uma condição imutável, mas controlável ao longo da vida. Então, por isso, a medicação, os remédios, estando ao lado de quem gosta, fazendo coisas importantes e, principalmente, jamais uma pessoa depressiva, seja adulto, criança, não importa, pessoa idosa, tem que ficar sozinha, né? Então, essa pessoa, ela vai realmente conseguir ali lidar com tudo isso se ela tiver esse apoio. Vai ser um apoio fundamental. O apoio é o primeiro mandamento da depressão, é o apoio familiar. Depois entra a psicoterapia e aí a medicação. Mas o apoio é fundamental. Então, eu não sei como é que era, né, o rapaz aí, o filho da cantora, infelizmente no íntimo da sua personalidade, mas o que eu posso te garantir, psiquiatricamente falando, que não existe ação suicida sem um comportamento depressivo. Então ele tinha já uma depressão. A gente só não sabe até onde que é essa depressão, mas pelo resultado eu concluo que infelizmente, que era uma depressão bem severa. Alexander Bez, você que é filho de catarinense, é especialista em ansiedade e síndrome do pânico. Antes de ingressar no curso de psicologia, eu recebo aqui a informação que você entrou na faculdade de medicina para prosseguir Verdade. A especialização em cirurgia plástica. Mas aí no meio desse percurso teve mudanças. Divide com a nossa audiência, até eu peço licença para você dividir com a nossa audiência, o que aconteceu para você trocar a faculdade de medicina para realmente ingressar no curso de psicologia? Bom, particularmente no meu caso, Denise, veja, infelizmente
eu tenho um título do qual eu não gostaria de ter esse título, mas eu sou a primeira pessoa do Brasil, né, que teve síndrome do pânico quando não existia ainda aqui no Brasil, não se existia diagnóstico de síndrome do pânico. Então, eu era um cara que eu tive uma síndrome do pânico muito severa. A boa notícia é que, diferente da depressão, a síndrome do pânico ela é totalmente tratada, curada e sanada. Então, você consegue curar a síndrome do pânico, mas eu posso te garantir que, no meu caso, Denise, veja, não tenho nenhum tipo de problema em falar nisso, eu não conseguia atravessar a rua, né, para ir à banca de jornal que ficava em frente à rua onde eu morava. Então, veja a gravidade da questão. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu estava justamente nessa época, uma época de muito transtorno, e não tinha cura, porque praticamente eu ia para o hospital toda semana, passava lá 3, 4, 5 horas, uma vez vieram 11 médicos aí ao meu lado, tiveram uma junta médica, quer dizer, ninguém sabia o que eu tinha. Porque os dados da síndrome do pânico, ela altera realmente, ela altera a PA, que é a pressão arterial, altera o BC, que é o batimento cardíaco, quer dizer, ela altera tudo, mas ela some em 20 minutos. E você não tem nenhum índice ali de infarto, você não tem nenhum índice de substâncias sanguíneas alteradas, quer dizer, você não tem nada. Então, era uma coisa muito desconhecida. E aí, chegou ali no hospital, chegou uma médica que tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, e ela falou, olha, você está provavelmente com uma síndrome do pânico, ninguém nem sabia o que ela estava falando. A gente está falando aqui, Denise, do finalzinho da década de 90, ali 1989, comecinho de 1990. Então a gente não tinha internet, não tinha uma série dessa divulgação toda que nós temos hoje. E aí foi por causa disso, já matriculado não, mas já passado no curso de medicina, eu decidi prestar psicologia e fazer psicologia para entender o meu problema. Foi isso que fez eu mudar de carreira. Importante, né, dividir essa sua informação, essa sua realidade aqui com a nossa audiência e, ao mesmo tempo, abrir uma luz, dar essa luz no final do túnel para aquelas pessoas, por exemplo, hoje que sofrem, que vivem com essa realidade aqui, colocando em evidência a própria síndrome do pânico. Não, claro. E eu te falo que a síndrome do pânico, ela tem tratamento, ela tem cura, é uma doença totalmente emocional, ela não é uma doença de caráter psiquiátrico, nem de caráter neurológico. Ela é uma doença totalmente emocional, 100% emocional. Na realidade, ela seria a pior evolução que a ansiedade pode se manifestar, né? Então, do mesmo jeito que você tem, para você ter um comportamento suicida, você tem que ter a depressão, da mesma maneira, para você ter uma síndrome do pânico, você tem que ter ali uma dose muito alta de ansiedade, que era o meu caso na época, né? Então, mas veja, eu já estava com uma carreira formada ali, eu já tinha um outro destino traçado e às vezes o destino te muda, né? Algumas coisas, enfim. Como é que podemos ajudar uma pessoa que está tendo uma crise, está vivendo aquele momento ali, aqueles minutos, passando realmente os piores momentos da síndrome do pânico? Olha, de todas as sintomatologias, Denise, que a síndrome do pânico apresenta, a pior delas é a dispneia, que seria a falta de ar, né? E a sensação iminente de morte. Existe uma associação muito íntima hoje também, se me permite falar, não fujo muito da sua pergunta, mas acho que faz parte do contexto. A gente está vivendo uma época de pandemia, né? O que esse vírus faz? Esse vírus, ele deixa você sem ar e deixa você numa sensação iminente de morte, né? O coronavírus. Então, o que acontece? Muitas pessoas foram para o hospital, não tinham o coronavírus, mas tinham sintomas de síndrome do pânico. Então, hoje em dia, você tem uma terminologia chamada ansiedade especificamente pandêmica, eu usei bastante essa terminologia desde março do ano passado, e síndrome do pânico pandêmica. No auge da crise, voltando à sua pergunta, independente de nós estarmos ou não numa pandemia, você tem que medicar a pessoa, você tem que entrar com ansiolítico, tá? Porque o ansiolítico, ele é um tratamento fundamental para a síndrome do pânico e para o próprio transtorno de ansiedade, né? E a psicoterapia. O ansiolítico, ele vai fazer um efeito imediato e a terapia vai fazer um efeito, também começa desde o primeiro dia, mas você vai precisar de alguns meses aí para você sair de uma crise do pânico, porque os sintomas são muito brutais, né? Além desses dois que eu citei, você vai ter vertigem, você pode ter pequenas tonturas, você pode ter ali a impressão que você está infartando, você pode ter a mão suando, quer dizer, você pode ter problemas gastrointestinais. A ansiedade que leva a síndrome do pânico é muito séria, então
você tem sintomas que fazem com que a pessoa sofra muito. Então, o protocolo americano hoje, Denise, de tratamento da síndrome do pânico, o protocolo psiquiátrico é o seguinte: é você entrar com beta-bloqueador para quem possa tomar, para que quando você tenha os ataques, o coração não tenha uma frequência tão alta, elevada, principalmente para quem já... Porque a síndrome do pânico, ela não mata, isso é importante. Mas, se for uma pessoa cardiopata, que tem algum problema no coração, aí ela pode ter complicações. Então, o tratamento americano hoje, o protocolo é beta-bloqueador, para quem não tem nenhum tipo de restrição medicamentosa nesse sentido, principalmente asmáticos não podem tomar beta-bloqueador, mas aí tem outras medicações que não vale a pena eu citar aqui. Aí você entra com um ansiolítico, tá? E isso vai funcionar bastante. Em casos extremos de picos, assim, onde a pessoa realmente entra na sua crise mais profunda, aí, além dessas duas medicações, é adicionado também um ansiolítico por gota na boca, né? E isso realmente vai ajudar a pessoa a dar um suporte. E aí recomenda-se uma sessão de terapia por semana, onde a pessoa faz 2 consultas por semana, faz 8 consultas de psicoterapia por semana, até que realmente a sua crise seja ali controlada. O assunto é sério. Eu posso te falar que uma síndrome do pânico bem tratada, ela pode demorar de 6 meses até 1 ano para ter uma remissão total. Tem que dar seriedade para esse assunto, né, Isso. Alexandre? Aí você tem vários níveis também, né? Pessoas que sararam de síndrome do pânico, às vezes precisa ter um negócio que a gente chama de manutenção psicológica e fazer a terapia, uma consulta a cada 2 meses ou uma consulta a cada 3 meses, faz apenas uma manutenção e vê como é que está o quadro. Ela é totalmente curável. Agora, tem casos muito sérios que às vezes demanda 2 anos, 3 anos, depende, cada organismo, né? Cada estrutura mental é cada estrutura mental. Alexander, está terminando aqui o nosso tempo. Eu gostaria de agradecer demais a sua presença conosco hoje aqui na programação da Rádio CBN. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um abraço a você, a todos os seus ouvintes, a todo o pessoal da produção aí do CBN e a todo o povo de Santa Catarina. Obrigado, querida. Alexander Bess, psicólogo e especialista em ansiedade e síndrome do pânico, aqui na programação da Rádio que Toca Notícia.